Ô pessoal, tudo bom? Que é o professor Cal, professor de vocês aí de Sociologia e História. A gente vai estar começando uma série de aulas gravadas. Inicialmente vai ser disponibilizado no site da escola, mas nas outras aulas a gente vai ter, no caso, a gente vai ter uma plataforma. E nessa plataforma a gente vai colocar as aulinhas da gente, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Pessoal, a gente vai começar uma sequência de aulas sobre modo de produção, ok? Eu sei que a gente está nesse período aí de quarentena, a gente não tem previsão de quando isso vai acabar, não posso dizer para vocês, mas enquanto não acabar, a gente vai ter nossas aulas, só que aqui no formato digital, né? E a gente vai dividir essa aula sobre modo de produção basicamente em 4 aulas. Nessa primeira aula que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai conhecer o que é modo de produção, o conceito, e a gente trabalha o primeiro modo de produção da história. Nas outras aulas a gente vai trabalhar sobre os outros modos de produção, né? E aí a gente só encerra na 4ª aula, tá bom? Para não ficar difícil para vocês, eu vou gravar, tentar falar com calma para vocês, mas também não vou alongar muito esse assunto. Eu tenho certeza que depois você dá uma olhadinha, possivelmente nesse vídeo, ou olha na apostila, você dá uma olhada, e também eu posso mandar o arquivo PDF para que vocês possam acompanhar e ler com calma, até para estudar também posteriormente, tá bom? Peço assim paciência, porque eu não sou youtuber, então essa gravação desses vídeos é bem artesanal mesmo. Você vai ver que eu não consigo limpar ainda o som de fundo, então tu vai ouvir moto passando, alguns sons ambientes, né? Mas o importante é a gente trabalhar esse conteúdo de uma forma curta. Acredito que a gente consiga fazer isso em 15 minutos ou um pouquinho mais só. Então dá para você ouvir essa aula, ou, aliás, ver essa aula com calma, tá bom? Então vamos trabalhar primeiro o conceito e modo de produção e depois a gente vai trabalhar o primeiro. Pessoal, aqui você tem uma imagem do Charlie Chaplin, do filme Tempos Modernos. Essa imagem ela representa um homem trabalhando, né? E é exatamente o tema que a gente vai trabalhar hoje, modo de produção. Modo de produção, pessoal, conceito bem simples, é a forma como a sociedade ela vai se organizar para a produção de bens e serviços. Pronto, isso seria um conceito simples de modo de produção, tá? Toda sociedade, pessoal, ela se organiza para ela produzir aquilo que ela considera como necessário. Quando a gente fala sobre necessidades, a gente precisa ter em mente que no aspecto de economia, a gente está falando de necessidades materiais humanas. Então, os seres humanos eles precisam se organizar para que eles possam suprir essas necessidades materiais. E aí surge o que a gente chama de modo de produção, tá? Um modo como o ser humano se organiza para poder obter as suas necessidades materiais, tá? O que é produzido normalmente são bens e serviços. A gente pode diferenciar para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Quando a gente fala de bem, por exemplo, eu vou no supermercado, vou comprar, sei lá, eu fui no supermercado, vi uma cadeira ali sendo vendida e comprei aquela cadeira. Aquilo é um bem, tá? Mas vamos imaginar que você vá num médico, ou você leve seu cachorro, por exemplo, num veterinário, né? Ou num local para fazer uma determinada, sei lá, uma tosa e tal. Isso é serviço. Então toda a sociedade ela se organiza nessa produção dessas necessidades dos seres humanos, e o que se tem produzido é o quê? Bens e serviços. Tranquilo? Eu acho que fica fácil para a gente poder entender direitinho. Então toda a vida econômica das pessoas passa nesses requisitos que eu falei para vocês inicialmente, beleza? Então, é incrível porque, por exemplo, todos nós estamos inseridos nessa cadeia produtiva, né? Por exemplo, ou você está nas 3 categorias, né? Ou você está na produção, ou você está no transporte,
ou você está no consumo. Você não consegue escapar do seu modo de produção. Eu estou falando isso porque, por exemplo, a gente vai estar vendo no futuro que tem um outro modo de produção, que é o chamado modo de produção socialista, né? Então, por exemplo, tem muita gente que critica o socialismo, que acha um absurdo, que critica o capitalismo e tal, e defende o socialismo. Mas é improvável, por exemplo, você estando no modo de produção capitalista, ou produzindo, ou consumindo, ou transportando, que você não esteja participante do capitalismo, né? Então, de alguma forma, você não percebe, você pode ser um crítico do modo de produção, mas você não vive sem esse modo de produção. Então isso é importante para a gente entender que ninguém escapa do seu modo de produção respectivamente. Tá bom? Tranquilo? Eu espero que até agora seja fácil. Dá uma olhadinha nesse esquema que está aí diante de vocês para que vocês possam entender em que consiste esse modo de produção. Esse modo de produção, se a gente fosse transformar numa fórmula matemática, né, você teria duas coisas. Você teria a força produtiva, que a gente vai já ver o conceito com calma, que é exatamente aqueles que trabalham, toda aquela organização de produção, e as relações que acontecem dentro dessa produção. O resultado disso é o modo de produção. Então, se a gente pode falar assim, dois componentes do chamado modo de produção, força produtiva e as relações de produção. Você vai ver na imagem seguinte os conceitos de Karl Marx, né, em relação às forças produtivas e as relações de produção. Para Karl Marx, por exemplo, o ser humano, as pessoas, por exemplo, o meio ambiente, o meio material, o meio intelectual dessa produção, tudo isso forma uma força produtiva, beleza? Só que para essa produção ela acontecer, a gente precisa ter uma organização para que a produção ocorra. Aí a gente chega nas relações de produção. Então o modo de produção, essa relação, ela se dá dentro da organização do trabalho. Aí aparece normalmente a figura do empregado e a figura do patrão. O patrão, a gente vai estar vendo, ele é dono do meio de produção, né? E o empregado, ele é dono da sua força de trabalho. Quem vai organizar essa produção a princípio é o patrão, né? Mas dentro dessa cadeira de organização, você tem essa relação entre patrão e empregado, tá bom? Espero que você consiga entender, sabe? Que fica simples e tal, que não há dificuldade em relação a isso, tranquilo? Espero que não tenha dúvida, porque também não vou alongar muito. E agora a gente vai trabalhar o primeiro modo de produção da história, que é o chamado modo de produção primitivo, ou também tem um costume de chamar, pessoal, de socialismo primitivo, comunismo, tá? Modo de produção comunista, tá? Também você pode encontrar questões de vestibular dessas duas perspectivas e também dá certo, beleza? Esse modo de produção inicial, que é o modo de produção primitivo, aconteceu durante o período da pré-história humana. Então, na verdade, ele começa desde o surgimento do homem até o aparecimento da escrita. Tranquilo? Nesse período, os homens vão viver durante um longo tempo, uma boa parte desse período da pré-história, o que a gente chama de período paleolítico. Eu não estou falando de história aqui, então a gente vai para frente. Então, durante esse período paleolítico, no primeiro momento da pré-história, os homens, eles normalmente viviam em pequeno grupo, e como eles não tinham ainda um conhecimento da agricultura, eles acabavam tendo que sobreviver da coleta de frutos, né, e da caça de animais. Quando acabava esse animal, ele saía e mudava para outro canto. Então, outra característica também desse modo de produção é que os homens, eles eram nômades, eles estavam se deslocando de um ponto para o outro. Quando eles se organizavam para eles poderem se alimentar, para eles conseguirem suprir as necessidades materiais deles, pessoal, todo aquele fruto do trabalho dele, ele vai para todos. Aquilo que é produzido não é de um indivíduo, são de todo aquele grupo.
Então, sendo isso verdade, então a gente detecta uma das primeiras características do modo de produção primitivo é a chamada propriedade coletiva, ou seja, tudo é de todo mundo. A gente vai ver, por exemplo, que nos modos de produção outros que a gente vai trabalhar, por exemplo, vamos pegar o nosso modo de produção capitalista, normalmente a produção, uma boa parte dela fica nas mãos do burguês, né? Daquele que é dono do chamado meio de produção. E que ele fica realmente com acúmulo de riquezas. É uma sociedade desigual, a desigualdade, né? Já no caso aqui não, aqui predomina um princípio também de igualdade e um princípio de propriedade coletiva, tá? De tudo para todo mundo. Tranquilo que tem umas imagens representando o homem nesse período, né? Homem pré-histórico. Aqui a gente tem uma imagem representando ele se deslocando, né? De um lado para o outro, né? A questão do nômade. Aqui é uma imagem para a gente poder ver que cada um tinha uma função respectiva dentro do grupo, mas você vai perceber, por exemplo, que o que eles estão produzindo aí não é para um, é para todo o grupo, tá? Por exemplo, um aqui, respectivamente, tá? Caçar o animal, aí estão trazendo esse animal, outra pessoa que já está talvez tirando a pele do animal, né? Mas tudo isso aqui é o benefício para o grupo. Um está assando, por exemplo, a carne, então tudo isso é coletivo, não pertence a uma pessoa, pertence a todos, tá? Então isso é importante a gente ter em mente. Aqui também a gente percebe que toda atividade durante esse período é uma atividade em grupo. Tá? E, por exemplo, aqui você tem uma série de homens que estão caçando, de repente, um mamute, né? E o resultado da caça deles é pegar essa caça e distribuir igualmente para todos no grupo. Tranquilo? Como eu disse para vocês, nessa época não existia um senso de propriedade privada. Geralmente tudo que acontecia não era relação entre patrão e empregado, era relações entre familiares e familiares, né? Tudo acontecia de forma cooperativa, todos estão trabalhando para o bem geral. E normalmente nessas relações você não tem uma relação de superioridade, o que está em cima e o que está embaixo, tá? São relações realmente totalmente igualitárias, né? Isso é importante ter em mente. Nos primeiros momentos desse período da pré-história, os seres humanos eles vão viver e vão conseguir caçar para poder sobreviver ou coletar frutos e tudo utilizando instrumentos simples, normalmente utilizando madeira, né? Pedra normalmente e osso, né? Então era bem simples. Aqui nós temos até inclusive umas imagens de instrumentos produzidos pelo homem durante esse período que a gente chama de período da pré-história, né? Aqui nós temos inclusive também pedras que foram trabalhadas por esses homens pré-históricos, tranquilo? Que vocês entendam. Aqui nós temos exatamente um homem pegando uma pedra na mão, e aqui você tem um osso, então possivelmente ele está pegando essa pedra e está trabalhando esse osso para transformar num instrumento, né, necessário para a produção das necessidades materiais do grupo. Tranquilo? No modo de produção primitivo, não há uma relação de exploração, como é uma característica típica do capitalismo, né? De forma nenhuma. Também não existe um princípio de governo, de Estado. Você tem a figura do líder, mas ele não é uma figura autoritária, poderosa, impositiva. É a questão do cooperativismo mesmo, a questão do exemplo, da figura do líder como exemplo do grupo. Mas não essa figura para organizar a sociedade, mesmo porque as sociedades dessas pequenas, né, de pequenos grupos, não há uma necessidade muito grande de organização, né? Cada um sabe o que tem que fazer e cada um executa as atividades respectivamente, né? Já um grupamento enorme assim, de seres humanos aí exigiria um corpo organizador, e aí aparece a figura do Estado, tá? No modo de produção primitivo, a terra é o meio que eles utilizam para fazer a produção, e tudo aquilo que eles produzem como eu disse no início para vocês, é para o bem comum. Isso é o que a gente chama de comunismo primitivo, que é exatamente um ideal que a gente vai falar com mais calma quando a gente falar sobre o modo de produção socialista, tá bom?
Eu acho que com isso ficou claro, as aulas são curtas mesmo, são aulas de no máximo 15 minutos. Então eu vou estar encerrando essa aula a partir de agora, tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você me procura, a gente vai entrar em contato, viu? Não tem nenhum problema não. Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula, ok? Tudo bem? Vamos parar, né?